Quantos filhos já ouviram de seus pais frases como: prefiro não ter filho do que ter um filho gay? A sexualidade como dimensão da vida humana. Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você já parou para pensar o quanto a sua sexualidade influencia cada detalhe da sua vida? E não, eu não estou falando só de sexo. Estou falando de desejo, de afeto, de identidade, de como você se enxerga e de como o mundo te enxerga. Agora pensa comigo, quantas pessoas você já viu sofrendo em silêncio porque elas não conseguem lidar com a própria sexualidade? Quantos casamentos foram destruídos? Quantas famílias entraram em conflito? Quantos adolescentes choraram escondidos no travesseiro simplesmente por não se sentirem aceitos? Pois é, a sexualidade é uma das maiores forças que moldam a vida humana, mas ela é também uma das áreas que mais gera sofrimento psicológico. Segundo pesquisas da Organização Mundial de Saúde, mais de 40% dos casos de depressão em jovens estão ligados a conflitos com a sexualidade, seja por preconceito, repressão ou falta de diálogo. E hoje eu quero te mostrar aqui que dá para a gente olhar para a sexualidade com mais leveza, consciência e respeito. E quando a gente faz isso, o resultado é mais paz, equilíbrio e mais bem-estar, não só para você, mas também para a sua família. Prazer, eu sou o Sargento João Paulo, psicólogo apaixonado pelo comportamento humano, e aqui comigo não tem julgamento, aqui tem acolhimento e direcionamento. Vou colocar meu ponto de vista e também estou aqui para te ouvir. Vamos começar então desfazendo um mito. Sexualidade não é só sexo. Sexualidade é desejo, é afeto, é identidade, é a forma como você expressa amor e até como você entende o prazer da vida. Ela envolve gênero, como você se reconhece no mundo, orientação sexual, quem desperta o seu desejo e também o seu afeto, envolve desejo, aquilo que movimenta a sua energia vital, envolve prazer, que não é só físico, mas também emocional e espiritual. Envolve também relações, é a forma como você se conecta com as pessoas. Agora, se tudo isso é tão natural, por que tanta gente sofre com a sexualidade? A resposta, infelizmente, está no preconceito, na ignorância e na dificuldade que a sociedade tem de falar sobre esse assunto de forma madura e sem julgamento. Pesquisas mostram que jovens homossexuais eles têm até 5 vezes mais riscos de desenvolver ansiedade e depressão. Isso se comparado com jovens que são heterossexuais. E isso não é porque eles têm algum problema, é porque eles vivem num mundo que insiste em olhar a diferença como defeito. E aqui entra um ponto doloroso, a rejeição dentro da própria família. Imagine um jovem que teve a coragem de se assumir a sua sexualidade e depois foi expulso de casa pelos próprios pais. Ele se vê forçado à rua, enfrentando insegurança, medo e isolamento. Ou então um adolescente que, ao revelar seus sentimentos, escuta: você não é mais meu filho, você vai embora. E de repente ele perde o teto, o apoio emocional e as seguranças mais fundamentais da vida. Isso não é cena de novela, é realidade. E o que a ciência nos mostra? Que adolescentes LGBT rejeitados pelos pais, eles têm até 8 vezes mais chance de tentar suicídio, 6 vezes mais probabilidade de enfrentar depressão clínica e 3 vezes mais chance de se envolver com drogas ilícitas. Além disso, muitos acabam em situação de rua, vulneráveis à violência, à exploração e vícios. E o mais grave, esse trauma não desaparece quando a pessoa cresce. Pesquisas mostram que adultos que foram rejeitados por suas famílias na juventude, eles carregam feridas emocionais profundas, desenvolvem maior ansiedade, depressão e muitas vezes até internalizam a homofobia. E ainda tem outra ferida silenciosa, a rejeição baseada na religião. Muitos jovens são repelidos não apenas por preconceito social, mas porque seus pais acreditam que orientação sexual é um pecado. Mas vamos pensar juntos. Em qualquer religião, o mandamento maior sempre foi o amor. A Bíblia, o Alcorão, qualquer livro sagrado, todos falam de misericórdia,
de compaixão, de acolhimento. O que falta muitas vezes é lembrar que amar o próximo começa dentro de casa. E quem é mais próximo de nós que nossos próprios filhos? A psicologia, ela mostra que quando um jovem é rejeitado pela família, o impacto pode durar por toda uma vida. Mas quando a família escolhe o caminho do amor, mesmo em meio às dúvidas e dificuldades, o efeito é transformador. A autoestima é fortalecida, saúde emocional preservada e laços de confiança que sustentam toda a família. A maior escolha que um pai e uma mãe podem fazer não é entre religião e filho, é entre preconceito e amor. E a escolha mais sábia, mais humana e mais divina será sempre o amor. E não é só a rejeição que machuca. Também existe o sofrimento de quem nunca se permitiu viver sua sexualidade plenamente. Adultos que reprimiram seus desejos vivem em conflito, com vergonha, desconforto e sofrem impactos graves na autoestima e nas suas relações afetivas. A psicologia chama isso de estresse de minoria, quando alguém vive constantemente sob o peso da discriminação e da ocultação da própria identidade. E estudos mostram que isso aumenta em até 2,5 vezes o risco de transtornos mentais em pessoas LGBTQIA+. Agora eu te pergunto, quantas famílias poderiam estar mais unidas se soubessem dialogar sobre sexualidade sem tabu, sem julgamento? Eu sei, falar de sexualidade às vezes dá vergonha, às vezes dá risada, às vezes dá até briga, mas se a gente não falar, a gente perde a chance de curar feridas e fortalecer laços. E a psicologia está aqui para isso. Mas o que a psicologia nos diz? A psicologia entende que a sexualidade é parte essencial da identidade humana. Reprimir, negar ou atacar a sexualidade de alguém é atacar a própria essência dessa pessoa. Enquanto algumas pessoas ainda vivem de preconceito, a psicologia propõe acolhimento. Enquanto alguns dizem que isso é errado, a ciência diz isso é humano. E aqui vai uma provocação para você refletir. Será que o sofrimento com a sexualidade vem da sexualidade em si ou da forma como a sociedade escolhe reagir a ela? Você quer um exemplo prático da vida real? Imagina um jovem que descobre que gosta de pessoas do mesmo sexo, mas a família é extremamente rígida. O que acontece? Ele passa a viver 2 vidas. A vida real, onde sofre, e a vida que ele finge viver para ser aceito. E cá entre nós, fingir ser quem você não é cansa mais do que trabalhar em 2 empregos. Agora imagine outra situação. Um casal que está junto há anos, mas nunca conversa sobre desejo, sobre prazer, sobre sexualidade. Eles vivem como colegas de quarto e não como parceiros de vida. E quantas famílias não estão juntas apenas no papel, mas emocionalmente eles já se separaram há muito tempo? Você percebe como tudo isso afeta não só a pessoa, mas também a família inteira? Por isso, eu quero deixar aqui algumas dicas práticas para você refletir. Primeiro, converse sobre sexualidade na sua casa. Sem medo, sem piada, sem ofensas, sem preconceito. Acolha o diferente, mesmo que você não entenda, porque o respeito é sempre o melhor caminho. Cuide da sua própria sexualidade. Não espere a vida inteira para viver desejos, para se conhecer, para se aceitar. Se necessário, procure ajuda profissional. Terapia não é frescura, é ferramenta de saúde emocional. Amigos, a sexualidade é parte da nossa essência. Quando nós aprendemos a lidar com ela com respeito, com consciência, com maturidade, nós ganhamos algo precioso. Ganhamos equilíbrio, paz e bem-estar. E isso não é só para você, é para toda a sua família, porque o amor que você aprende a ter por você mesmo transborda para todos ao seu redor. E lembre-se, ninguém é menos humano por amar diferente, desejar diferente ou sentir diferente. A diversidade não é ameaça, ela é uma riqueza. E a fé, a religião,
A vida espiritual só tem sentido se forem movidas pelo amor. No fim, a maior escolha de todas é sempre amar os nossos filhos, cuidar da nossa família e deixar que a vida floresça na sua forma mais plena e mais bonita. Se essa reflexão faz sentido para você, eu te convido, faça um passeio pelo nosso canal Psicologia Cotidiana no YouTube e deixe aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Estamos juntos, fique com Deus e até a próxima reflexão. Grande abraço!